Olá, meus queridos! Hoje eu vim fazer uma homenagem a uma dupla que eu amo, que eu respeito desde a minha tenridade, desde criança, por sinal. E eu vou dar uma dica para vocês. Eu vou mostrar o nome de uma gravadora que eles fizeram parte durante muitos anos, tá? Passaram pela Melodias do Rei também. Passaram a gravar também independente, inclusive o que faz primeira voz nessa dupla já cantou por um tempo sozinho e tem um vozeirão que lembra muito o timbre de um solista sertanejo. Ah, Tony Tito, que quando a gente fala de louvor eterno, a gente não pode esquecer deles, porque já fizeram parte desse casting de adoradores, de cantores. E quando eu falo de Tony Tito, eu me lembro muito da minha tenra idade, quando eu era criancinha, porque minha mãe ouvia incansavelmente. Apesar que hoje a minha mãe canta muito mais, ouve muito mais Daniel e Samuel. Mas ela começou ouvindo, era dia e noite, gente. Tony e Tito, tá? Dos mais antigos para os atuais, na época era 99, ano 2000 ali, que eles estouraram com Maria Saiu, hoje, enfim. Minha mãe ouvia com aquela caixa de som, aqueles microsystems, né, com duas caixas que ainda tem, mas na época era quem tinha, né, e a minha mãe tinha, ela colocava bem alto, e eu aprendi. E uma curiosidade aqui no canal para vocês, eu sempre gostei de louvar ao Senhor, né, apesar que a minha voz, ela é agudinha, mas ela é bem, a extensão é bem curta, mas o primeiro hino que eu cantei com playback na igreja foram dois, Abra o Coração e Maria Saiu, tá? Vamos relembrar um pouquinho, antes de falar, eu trouxe um CD que fala de um pouquinho deles, que é essa coletânea que já tem dono, que é o meu amigo Edmar, que eu vou mandar para ele, tá? Que é uma coletânea que a Louvor Eterno fez, com um compilado de canções que marcaram a história dos cantores, tá bom? Mas vamos cantar um pedacinho? Tony Tito, essa homenagem de todo o meu coração para a vida de vocês. Que vocês entendam e compreendam que o chamado de vocês vai muito além de vozes bonitas e de um talento. A mensagem que vocês levam inspira. Ixi, vamos só um pouquinho, gente. Maria saiu de manhã, foi ver o... Gente, é alto, né? Eita, dupla para cantar alto. E eles acabaram de participar de um podcast ali, de um pastor ali no Paraná, no bairro, se eu não me engano, esqueci, o bairro de Curitiba, Boqueirão. E foi um podcast muito especial, no qual eles falaram um pouquinho. Eu gostei muito do podcast porque o pastor que conduziu o podcast, ele fez a dupla cantar muitos louvores e falar muito dessa questão musical. Eu acho muito curioso, né? A dupla começou, mais ou menos, né, quando Tito foi chamado por Deus. Ele passou por uma enfermidade muito, muito forte, ele diz isso, né? E ele chegou a falar para uma serva de Deus que chegou no hospital onde ele estava internado, Tito que faz a primeira voz. Olha, Deus não tem nada a ver comigo, mais ou menos isso, né? Uma pessoa que está revoltada às vezes, nem não entende o trabalhar de Deus, e uma mulher de Deus falou, olha, Deus tem um propósito contigo, né? E ele fez um propósito com Deus, se o Senhor mesmo existe, se tem um propósito com Deus, faz eu sair daqui. Ele saiu, foi curado para a honra e glória do Senhor, e eles começaram logo a ensaiar, né? Na igreja onde eles congregavam, Tony e o Tito. E que incrível, né? Se inspiraram muito. A gente se inspira muito em cantores, né? E eles também se inspiraram muito. Eu acredito que uma das duplas que eles mais se inspiraram foi em Joel e Jonas, porque o primeiro álbum de Tony e Tito era invertido, quem fazia a primeira e fazia a segunda. Né? Até eu achei muito curioso no podcast que eu vi, que o Tony falou assim, imagina esse vozeirão, que é o Tito, né, que faz a primeira voz, né, cantando em segunda para mim. E era assim. Até que passou o Takayama, que levava muitos cantores, inclusive Mara Lima nas suas cruzadas, né, como pregador, Arielle Bonatti, Suelen Lima, levou também muito Ezequiel Matos, Grupo Reviver, e também a dupla Tony Tito falou para eles, olha, Joel e Jonas já existe, e Deus chamou vocês com um propósito único e singular, então vocês têm que se encontrar. E aí, né, foram conduzidos a mudar, né? Como diz a cantora Léa Mendonça, se mudou e a coisa aconteceu. Tito fez primeira voz no segundo álbum e o Tony já fazendo segunda e ficou lindo, encontrar a sua identidade musical e o mais bonito. O Tito também comenta que as suas composições vieram de um clamor a Deus. Como assim, Ismael? O Tito compõe para Suelen Lima, compõe para Arielle Bonatti, compõe para as meninas do Louvor Eterno, Sara Cris,
essas tantas, né, cantoras do Paraná que eles produziram, a Silvana, que não é uma cantora tão famosa, mas que foi produzido por ele, a querida Sueli aqui de Brusque, tantos outros cantores do Brasil inteiro que são produzidos pelo Tito, que o Tito, né, além de cantor, ele produz, né, voz, arranjo, juntamente com o meu maestro querido aqui de Blumenau, Márcio Dias, o Márcio Dias, que é meu maestro, tem um carinho imenso pelo Tito. Ah, e aí ele falou que eles queriam gravar um álbum, né, direcionados por Deus, só que os compositores fecharam as portas, porque de início era assim, né? E aí o Tito, olha que lindo esse testemunho, gente. Eu, como historiador, eu amo ouvir as pessoas falando de história, né? E o Tito falou que ele dobrou os joelhos e falou com Deus, Deus, os compositores com quem eu falei fecharam as portas para comigo, para mim. O Senhor dá inspiração para eles, dá inspiração para mim. E aí veio, né, gente? Hoje eu quero Cristo em minha vida, no meu ser. Composição de Tito. Ah, posso cantar livremente para onde eu quiser. Posso cantar no horizonte com liberdade. Tô rouco, tá, gente? Mesmo assim, cantar no tom de Tony Tito não dá, tá? Pois as feridas já foram saradas e alçarei meu voar para a glória. Em Cristo encontrei liberdade. Enfim, né? Tem que ser bem baixo. Né? Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro eu estou. É uma infinidade de composições que eu poderia ficar aqui falando deles. E o disco veio, o segundo disco veio, tal, e a coisa começou a fluir, né? E aí os CDs, quando eles lançaram, principalmente antes foi pela Melodias do Rei, quando eles entraram no Louvor Eterno, com o CD Não Dá Pra Esquecer, com o CD que tem essa canção Maria Saiu, é hoje que as portas se abrem, é hoje que o céu se derrama, né? Enfim, tantas outras canções, né, que marcaram a nossa vida. Eles estouraram no cenário musical, né, pelo timbre lindíssimo de voz, a combinação, o encaixe, a harmonia, né, dos dois cantando juntos, e as composições. Então, olha só, aqui tem um compiladinho que a Louvor Eterno fez a dupla, desde o primeiro álbum até o último, né? Tem alguns aqui que não estão inseridos, óbvio, mas aqui tem Fogo no Altar, primeira faixa. Hoje eu quero Cristo em minha vida, no meu ser. Essa é muito linda. Deus cuida de mim. Homem de branco, esperança maior. Não dá pra esquecer, não dá, não dá. Não dá pra esquecer da igrejinha velha onde encontrei Jesus. Essa eu ouvi muito, não dá pra esquecer, que é o título do álbum, né? So, Sofri por te amar, sofri por te querer, sofri pra te salvar, e o que eu recebo de você, essa sua ingratidão. Eu tava cantando tão baixo, tá? Ainda me fere outra vez, ainda assim ainda espero por você. Um dia eu vou produzir uma música com eles, tá? Deus vai na frente, cuidando de tudo, quebrando os laços, derrubando os muros. Eu tô cantando nesse ritmo, porque quem gravou essa música também, na época, foi a cantora Eliane Silva. E lá em Minas Gerais, essa composição não é deles. Essa composição Deus vai na frente de Cícero Nogueira, um outro grande poeta da música cristã pentecostal, que também tem que fazer uma homenagem aqui para ele, Cícero Nogueira. Mas essa canção aqui no Sul ficou muito conhecida na voz de Toitito. E eu ouvia assiduamente com a minha mãe quando era criança. E tem a Maria, que essa música fala que nem mesmo a morte pôde parar o dono da vida, nem mesmo o inferno pôde detê-lo, pois ele é a saída. Jesus não estava ali, mas hoje está aqui, porque já ressuscitou. Essa canção que fala do poder de Jesus Cristo, né? O Tito fez e virou aqui em Blumenau, aqui no sul, Curitiba, onde eles lançavam, né? Onde eles passavam, estourou, tá, gente? Virou um hino, né? Nacional, literalmente, na época. E foi uma das primeiras canções que eu cantei, mas eu era mais adolescentezinho, então eu alcançava mais, né? Enfim, e essa canção também foi regravada em 2010 por Vanilda Bordieri e Célia, tá? No álbum dos álbuns mais lindos da dupla, no Porção Dobrada 3.
E a Célia até hoje canta muito essa canção, né? Maria saiu. E é legal que no playback tem até ele repetindo o eco, né, dele. Maria saiu. E aí o Tito faz, Maria saiu, saiu de manhã. Enfim. E são exímios cantores, compositores. Teve um hiato aí na dupla, né? Que o Tony foi pro exterior e o Tito permaneceu cantando e gravando, até regravou, né? Muitas das canções que fizeram sucesso na voz deles. Saiu 2 álbuns, se eu não me engano. Algumas canções até inéditas, mas grande parte dos álbuns que o Tito gravou solo foi de regravações da dupla. Aí a dupla voltou, em 2007 gravaram um álbum lindíssimo, que aqui não tem músicas, né? Porque essa coletânea foi feita antes, e o último álbum físico deles foi a canção, o álbum Dois Ungidos, né? Que o Tito até comenta que foram 2 anos falando com Deus para compor essa canção. Vanilda Bordieri fala várias vezes que ela quase implorou, né? Porque o Tito tem um carinho imenso por essa canção, e eu imagino, 2 anos fazendo essa canção, né? E ele cedeu porque é reino, né? Reino não tem competição, não deveria ter. A gente sabe que tem, mas não deveria ter. E a Vanilda grava, também estoura na voz da Vanilda com o arranjo do Melk, que é o mesmo arranjador do, do da música do Tony Tito, né? Dos Ungidos do CD deles. E no back, tá? No back, gente, do CD Dois Ungidos de Tony Tito, tem a Silvinha, que fez parte ali da época da década de 60, né? Enfim, ah, ai, ali da galera, esqueci o nome do grupo, né? É, enfim, Roberto Carlos, enfim, e ela fez back ali para eles, e foi muito tocante. Então, e aí até a própria Silvinha, isso o Tito que fala, tá? É um relato dele que eu estou, né, externando aqui para vocês, replicando. E a Silvinha, que é uma grande back vocal, né? A Silvinha Araújo, que faleceu, infelizmente, né, em decorrência da luta contra o câncer, e ela comentava: olha, Tito, você lembra muito ao timbre da voz do Leonardo, do cantor secular, só que a extensão do Tito ainda é maior, né? Ele não está rouco e nem com a voz tão cansada, então dá para ver que a extensão ainda é gigante. E, enfim. E tem muita coisa linda para contar sobre eles, né? Eu poderia ficar aqui falando horas sobre Tony Tito, né? Vários CDs da Suelen Lima, gente, tá? Esse Deus é demais, né? Aquele CD Voz de Autoridade, tem produção de Tito junto, o CD Inesquecível, né? Olha, eu não sei o que Deus vai fazer aqui. Lindo. Tem toda uma história que a Suelen chegou com o repertório, ela e a mãe dela, né? Ah, e ele, não, vamos mudar isso aqui tudo, mudou tudo. Tá? Produziu, tanto que o CD, grande parte do CD é de composições do Tito, é um CD lindíssimo. Bonança no Deserto, CD Inesquecível da Suelen. Inesquecível, será inesquecível o que Deus vai fazer aqui. Juntinhos na Glória. Eita, fostes fiel na tribulação, fostes fiel na hora da Lindo, né? Enfim, também composição dele. Carta de alforria. Foi lá na cruz que Jesus levou a carta de alforria e me libertou. Sou livre, livre, livre. Tá. Foi lá na cruz que Jesus levou. Então, são incontáveis as canções, né, e participações desses cantores, tá, em vários grupos, em várias composições para vários cantores. Mara Lima lado a lado, que tem até uma oitavada ali, uma segunda do Tito, é incrível, que está até no playback, tá? Então é uma história, é um legado que se perpetua, porque eles continuam cantando lindamente por aí tudo. Então falem com eles, convidem eles para os congressos de vocês. E um dia a gente vai se encontrar. Eles estiverem em Blumenau, eu não pude ir no congresso que eles estiverem de missões aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus, mas eu vou ter a oportunidade ainda de estar com eles. Eu vou fazer uma entrevista rápida, mas bacana, para falar um pouquinho de Tony e Tito. Tem alguma canção aí que marcou a tua vida deles? Qual é? Ou de uma composição que Mara Lima gravou, que Suelen gravou, ou que outro cantor gravou? Kátia Regiele, gente. Kátia Regiele. Tudo vai mudar, tudo vai mudar. Vou abrir as portas para você. Yeah, yeah. Enxugue o teu olhar. Primeiro álbum, Tudo Vai Mudar, da Kátia Regiele, gravado pela Melodias do Rei, Aparecido Eusébio, a esposa, né? Os pais da Dalvinha. Inclusive, Tony Tito gravou muito para Dalvinha. Ó, como tem história. É Dalvinha, é produção da Dalvinha, é composição para Dalvinha, e aí para Keila Miranda também, e para a própria, né, que eu tô comentando aqui, Kátia Regiele, que foi uma explosão, porque foi disco de ouro, tá, gente, 2004, tá?
Então, meados de 2004 ali, e o Tito faz, inclusive, uma participação. Ele não só produziu e compôs muitas canções no álbum da Katia Argelli, primeiro álbum, como ele também participou do título Tudo Vai Mudar, tá? Não esqueça, filho, que... Vamos baixar o tom que eu tô rouco. Não esqueça, filho, que eu te amo, que jamais esqueço aquele que chamo. No caminho não te deixo sozinho. Se passares pelas águas, lá estou eu. Se na fornalha te lançares, filho meu, lá eu estarei contigo. Tudo vai mudar. Ismael, essa música é legal. Oxe, pô, que show, eu sou aqui de São Paulo. Ouça, Kátia Regielli, tá? Tudo vai mudar. Você vai ouvir Tito cantando com ela, da dupla Tony Tito, que eu tô homenageando aqui, e também tu vai amar o álbum dela, tá bom? Ela teve 3 álbuns. Gente, vou ter que ter parte 2, parte 3. Eu vou mandar esse vídeo pro Tony Tito, pro Tito, que eu tenho no meu WhatsApp. Espero que ele responda, ele venha aqui e faça um comentário. E se vocês quiserem que eu continue homenageando cantores e compositores, deixa aí o recadinho de vocês. Um abraço, fiquem com Jesus Cristo, que é a melhor companhia que vocês podem ter na vida. Até o próximo. Esse vídeo de coração. Tô rouquinho, mas, enfim. Fiquem com o coração aberto, tá? E ouçam Tony e Tito. Ismael, qual música tu sugeriria para eu ouvir hoje? É uma canção da harpa, mas que ganhou vida e uma releitura linda na voz deles. Eu diria para você ouvir de 2007. Deus vai tocar no teu coração. Mais perto quero estar, tá? Do álbum Dois Ungidos, pela Louvor Eterno. Essa seria a minha sugestão para hoje. Mais perto eu quero estar. Por mais que é uma canção antiga da harpa, ela sempre se renova porque a palavra de Deus é infinitamente mais daquilo que pensamos e imaginamos. Tá bom? Beijo!